Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Meu nome é Francine Boetes e vocês estão no Oráculo Terapia. Sejam todos bem-vindos. Lembrando aí já de antemão, se você ainda não é inscrito no canal, já começa se inscrevendo, começa curtindo esse vídeo e não esquece de dar um comentário aí no final sobre o que você achou, tá? Hoje nós vamos folhear este maravilhosão aqui, tá? Que é o livro completo do tarô, de Anthony Louis. Não sei se é assim que fala, tá, gente? Então, perdoe aí se eu estou falando errado, tá? Da editora Pensamento, tá? E o que que ele vem trazendo, né? Um guia prático de referência cruzada com a cabala, numerologia, psicologia junguiana ou unguiana, né? História, origens, os vários tipos de tarô e muito mais. Ou seja, assim como o nome dele próprio está dizendo, ele é um livro com certeza completo aí do tarô. Super indico para quem está começando seus estudos aí dentro do tarô, ou para quem até já tem aí um certo conhecimento e quer agregar valores, digamos assim. Vale muito, muito, muito a pena, gente. Vocês verem aí, ele já é um livro que eu já utilizei bastante, já li bastante, só sempre recorrendo a ele, né, quando eu tenho algumas outras dúvidas, porque a gente tem que estar sempre estudando, né, gente? E então é um livro que ele tá bem, vocês vão ver no decorrer das páginas que ele já é um livro bastante, que já foi bastante massacrado. Então é isso, vamos folhear, então vamos conhecer este tarô. Este tarô não, desculpa. Este livrinho aqui do tarô, tá? Então super indico. Se você tá começando, olha, olho fechado, investe, porque não vai ser um dinheiro jogado fora, tá? Vamos dar uma lida aqui, ó. O livro completo do tarô apresenta uma abordagem objetiva e imparcial, abrangendo todos os assuntos essenciais dessa arte divinatória. Ele descreve esses conceitos com base em trabalhos de grandes conhecedores do tarô, como Eteila, Jean-Baptiste Aliette, o oculista francês cujos escritos popularizaram o tarô na Europa, S.L. MacGregor Matters, da Golden Dawn, Arthur Edward Waite, pai intelectual do influente tarô Rider-Waite-Smith, e Aleister Crowley, do tarô de Thoth. Pelo fato de o tarô ser produto do conhecimento sincrético da Renascença, este livro inclui as influências culturais cristãs do simbolismo dos arcanos, que muitos autores omitem, além de explicar o que muitos autores omitem, né? Tentam, então, botar para outra referência que não a cristã, né? Mas, na verdade, é uma mistura gigantesca aí, né, gente? Mas bora lá. Mas quem sou eu, né? Na fila do pão. Que mais? Onde é que eu parei? Que eu já fui fazer esse comentário e já me perdi. Que muitos autores omitem. Além de explicar o uso do alfabeto hebraico, que foi crucial para o método da Golden Dawn, de delinear os arcanos maiores, e pelo fato de a ordem hermética da autora dourada ter tido ter tido uma influência tão grande na interpretação moderna do tarô no final do século XIX. O autor segue as correspondências astrológicas da ordem para as cartas. Um dos pontos mais importantes deste livro é o uso da arte do tarô como um meio para facilitar a intuição, a autocapacitação, o esclarecimento e a autocompreensão, em vez de apresentá-lo como um método de predição do futuro, que é o que todos sempre batem nessa mesma tecla, né, gente? Que as pessoas acabam usando só para isso e esquecem que o tarô é muito além disso, né? E na verdade a gente querer prever o futuro, a gente acaba aí ficando numa enrascada. O autor também evitou pronunciamentos dogmáticos e preferiu escrever uma espécie de guia de viagem pelo tarô, mas confiando ao leitor a tarefa de explorar o território e chegar às suas próprias conclusões. Ou seja, ele vem falando assim, vem mostrando o que aqui cada autor que ele acabou citando aqui, ele vem trazendo, vocês vão ver no decorrer do livro, cada um com seu pensamento, ou seja, vocês, através do conhecimento que tem dentro deste livro, não só deste livro, né, vocês têm que procurar em outros também, obviamente, né, mas aqui você já consegue ter uma base comparativa dentre todas esses grandes aí do tarô. E aí você consegue criar sua própria aí, ou seguir alguma do qual você, enfim, né, se identificou mais, tá?
aqui falando a mesma coisa, a dedicatória, o sumário. Antes de ir pro sumário, vamos aqui para trás, ó. Vamos dar uma lida aqui, eu gosto de ler com vocês. O guia de referências definitivo para a leitura das cartas de tarô. Mitos sobre o tarô e o simbolismo dos números, o tarô e a astrologia, a correlação entre os planetas e as cartas numéricas, da Golden Dawn, a Cabala e a Árvore da Vida, previsão de datas com o tarô, o valor psicológico da leitura do tarô e muitos outros assuntos. Enciclopédico e mesmo assim fácil de usar. O livro completo do tarô contém tudo o que você sempre quis saber sobre o mais famoso dos oráculos do esoterismo ocidental. O renomado tarólogo Anthony Louis conta a história do tarô, revela o significado mais profundo das cartas e proporciona orientações detalhadas sobre as tiragens, para inspirar tanto o leitor iniciante quanto o mais avançado. Você vai conhecer técnicas de tiragens e interpretação para uma grande variedade de baralhos, entre os quais o tarô de Marcella, o de Rider-Waite e o tarô de Thoth. Aprenderá a identificar o sentido das associações, correspondências, inversões e dignidades, e saberá como o tarô pode ser associado à astrologia, além de ser um recurso valioso na sua busca espiritual. O autor também apresenta métodos para combinar leituras de tarô com a cabala, a numerologia e a psicologia junguiana, e mostra como escolher o baralho mais adequado para cada situação, o papel da criatividade da leitura das cartas, a ética do tarô e várias tiragens especializadas, enfocando o uso do tarô para propiciar a intuição, o poder pessoal, o autoconhecimento e a arte da divinação. O livro completo do tarô resume séculos de sabedoria de uma maneira nova e interessante, levando você a aproveitar ao máximo um dos recursos espirituais mais poderosos já desenvolvido pela sabedoria humana, né? Então, assim, basicamente isso aqui é o resumo do livro e é exatamente isso, tá, gente? Anthony, quem é Anthony Louis, né? É médico e psiquiatra e se dedica ao tarô e à astrologia há mais de 30 anos. Ministra cursos e palestras em vários países e escreveu inúmeros livros sobre esses assuntos, além de ter muitos artigos publicados em revista como American Astrology, gente, eu não sei falar inglês, The Mountain Astrologer e The Ohari Practitioner. Não sei falar inglês, perdoe-me. Ele mora em Connecticut, e ali vem falando ali, ó, sobre o site dele, ó, visite seu site, né? E é isso, pra quem quiser conhecer mais, né, e sabe falar inglês, é isso aí. Bora lá então, gente, esse sumário, né? Então, só no sumário vocês conseguem perceber que tem muito assunto, ó, pra ser tratado. Olha o quanto ele divide as coisas. É um livro realmente muito completo, super indico, vale muito a pena a leitura. Aqui o prefácio, aí ele vem falando um pouquinho, né? Na verdade, aqui foi pelo que ele fala aqui, ó, Liliwin, né? Entrou em contato com ele para saber se estaria disposto a escrever um livro, ficou lisonjeado, então ele vem falando que ele ficou muito lisonjeado, mas que tinha que ser uma coisa muito diferente, tudo mais, né? Vem falando tudo sobre, tá? Para que aprender o tarô, né? Então, sobre a divinação. Então, vem falando aqui sobre a arte divinatória, né? O que o tarô pode fazer por você, né? São várias perguntas, vários questionamentos. Aqui ele já traz alguns modelinhos, né? O 2 de espada, o 7 de ouros, né? Então, ele já entra aqui com algumas explicações. Ah, na verdade, isso daqui, se eu não me engano, foi uma tiragem que ele fez pra ele, pra saber, assim. E aí, então, já é uma forma dele vir falando sobre, né? Deixa eu ver, só vou ler aqui o finalzinho que eu já vou ver se é isso mesmo, que eu lembro que eu li. Aqui, ó, aqui onde diz, ó, para responder essa pergunta, embaralhei as cartas do tarô. Então, assim, ó, essas cartas aqui que saíram meio aleatórias é de uma tiragem dele sobre uma pergunta que ele fez, né? Que é, o que o tarô pode fazer por você? Para responder essa pergunta, ele embaralhou as cartas do tarô com cuidado e ao acaso pegou 4 cartas. 4 é o número da estrutura e organização. Então, tudo ele vem falando assim, ó, por que ele tirou as 4
4 cartas. Eu meio que travo quando é esses trava-língua aí. E por causa disso, porque ele é todo metódico, como dá pra perceber até pelo livro, né? Enquanto me colocavam um estado mental tranquilo e receptivo, com a intenção de receber uma resposta à minha pergunta. A intenção, como veremos, desenha um papel crucial na leitura do tarô. Embaralhar as cartas com a intenção sincera e na expectativa de receber uma resposta útil é essencial no processo. Perguntas não sinceras ou frívolas resultam num amontoado de cartas aleatório e sem significado. Gente, isso já aconteceu comigo. Isto é o que o tarô tinha a dizer sobre o que ele pode fazer por nós, né? Então aqui saiu o quê? O 2 de espada. Ele vem explicando, eu não vou ler tudo pra vocês, né? Saiu o 2 de espada, o 7 de ouros, a carta do diabo, nem gosto de falar e agora eu falei, o 10 de copas, né? Aí mais uma ideia e saiu a sacerdotisa, né? Aqui ele vem contando a história dele, né? Eu tenho que perder esse né aí que eu falo toda hora. De onde veio o tarô, então vem falando um breve esboço, né, mas que na verdade, no fundo, todo mundo fala a mesma coisa, que ninguém sabe de fato da onde o tarô veio, né. Já dando um spoiler, mitos sobre o tarô, mito 1, os mitos são bem legais, né, vou ler esse aqui, ó, o tarô é maligno e acerta somente por causa do diabo. Né? Então, são esses tipos de mitos aí que vocês com certeza já devem ter escutado, né? Então, vem falando vários mitos, mito 6, mito 5, mito 8 e assim vai indo, vários mitos, né? E aí, tudo ele vem explicando o mito e ele explica também um pouquinho, né? Que o verdadeiro tarô queira apresentar-se. A estrutura do tarô, o baralho mameluco, o baralho padrão do tarô, os principais tipos de tarô. Aí ele vem mostrando aqui, ó, tarô de Visconde Sforza. Nossa. O tarô de Sola Busca. O tarô de Marcela. Baralhos esotéricos. A ordem hermética da Aurora Dourada é muito interessante. Tarô de Rider-Waite, não sei se é assim que fala, mas bora lá. O tarô de Tote. Baralhos temáticos de tarô, baralhos de tarô fora do padrão, cartas para oráculos e previsões do futuro, decidindo como utilizar as cartas, os diversos usos do tarô. Então pode ver que ele é bem metódico, ele desenhou assim um mapa, né, mental. O tarô e os diários, o tarô e a criatividade, o tarô como prática espiritual, o tarô como complemento à psicoterapia. E aí ele utiliza muito, né? Como a gente viu, ele é um médico psiquiatra, então, né? Isso ajudou bastante, eu acho, ele, né, gente, nos estudos. A importância dos diários ou blocos de notas de tarô, né? Então, aquela coisa da gente anotar, porque daqui a um ano, né? Isso todo mundo fala a mesma coisa, né? Tu anota uma tiragem hoje sobre algum assunto, dali um ano tu vai ver sobre essa tiragem, possivelmente tu teria uma outra visão, né? Ou não, né? Mas geralmente muda muito, ainda mais se você ficar estudando bastante, né? Que o tarô é isso, é estudo. A ética do tarô, um juramento hipocrático para os leitores de tarô, bem legal isso daqui. Cuidados especiais a se tomar em relação à ética, né? Então ele vem falando tudo, qual é a tua postura, o que tu deve fazer no momento das tiragens, né? Como é que tu deve te comportar e tudo mais. É muito interessante, sabe? Essa parte aí me chamou muito a atenção, super gostei. Associações e correlações, José e o sonho de Faraó. O tarô e o simbolismo dos números, as cartas do nascimento, é bem legal. As cartas do ano, um método alternativo para calcular as cartas do nascimento e do ano. Gente, tem muita coisa, simbolismo, tabela do simbolismo dos números, primum non nocere, o tarô e os 4 elementos, também explicando fogo, ar, água, terra. Palavras-chave para os 4 elementos. Então, assim, tudo para te já ir associando e já ir te familiarizando aí com as suas próprias, né, palavras-chave, digamos assim. O tarô e a astrologia, o zodíaco, 12 partes de um círculo. Áries, fogo, né, touro, terra. E vem trazendo qual é a carta, ó, o imperador, o papa. Gêmeos, ar,
os enamorados. Câncer, água, o carro. Leão, fogo, a força. Virgem, terra, o eremita. Libra, ar, a justiça. Escorpião, água, a morte. Sagitário, fogo, a temperança. Capricórnio, terra, o diabo. Aquário, credo. Aquário, ar, a estrela. Peixes, água, a lua. Aí depois vem falando dos planetas: o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Os 4 elementos e os arcanos maiores: ar, o louco, água, o enforcado, fogo, julgamento, terra. O sistema do tarot da Golden Dawn, os decanatos e o simbolismo numérico. Aí depois vem falando das estações: primavera, paus, ouros, espadas. Verão, copas, paus, ouros. Outono, espadas, copas, paus. Então, tipo assim, ele é muito, assim, ele veio decorrendo, assim, transcorrendo, né, perante todos os assuntos, e é muito legal. A correlação entre os planetas e as cartas numéricas do tarot da Golden Dawn. A cabala e a árvore da vida. Então, aqui vem trazendo um modelinho, né, de tiragem. Keter, coroa. Crockman, sabedoria. Bina, entendimento. Chesed, misericórdia. Ali é tudo explicando a função dessa arvorezinha. Ó, que é do 1 ao 10. Então, vem tudo falando, ó. Jerubá, severidade. Tifarete, harmonia. Netzach, vitória. Rod, esplendor. Iesod, fundação. Malkut, manifestação. Aí depois vem falando runas e o tarô. Inversões e dignidades. Inversões do tarô: é indigno que uma carta de tarô se apresente invertida? Tudo são perguntas, e aí ele vem respondendo assim pela visão, né? Aqui mostrando a carta da torre invertida. Um aviso sobre o significado das cartas invertidas, sobre as dignidades do tarô. Contagem das cartas. Dignidades dos elementos, as qualidades dos elementos. É muito legal, gente. Assim, muito vale a pena. Esse livro aqui é um investimento. Como fazer uma pergunta ao tarô. Então, ele vai explicando como é que tu deve agir com o tarô para que tenha aí as tuas questões respondidas, que não fique ambíguo, que não fique perdido, não fique solto no ar, né? A qualidade da resposta é semelhante à da pergunta, então aqui já está dizendo tudo, né? O oráculo de Delfos, a sabedoria física moderna, o método de fazer perguntas, a linguagem que possuímos, os meios à nossa disposição, quais perguntas são as mais apropriadas e quais são as menos apropriadas para o tarô. Cara, ele veio assim, ó. Como ler o que está escrito nas cartas, o tarô como arte. Deus ama uma boa narrativa, o segredo para ler as cartas. Tem coisas que eu não concordo tanto, tá, gente? Só pra ficar bem... Mas, assim, é que ele foi, assim, muito detalhista em todo esse livro. Eu gostei bastante, assim. Tem coisas que nem... Obviamente, nem tudo na vida a gente vai concordar de cabo a rabo com as coisas, né? Mas bora lá. Um exemplo de narrativa, então aqui ele vem trazendo um modelo de cartas e o que poderia, né, ser falado. As cartas como entidades vivas, embaralhando e selecionando as cartas, ler pela internet, previsão de datas com tarô, a técnica de previsão mais simples, correlações com as estações do ano, com que rapidez as coisas evoluirão, dispondo as cartas para fazer a leitura. O que é uma tiragem de tarô? A carta diária, leituras de uma carta só, a situação, leituras com 2 cartas, leituras de 3 cartas, um salve para Egel, uma leitura pessoal de 3 cartas, a tiragem do tema com variações, entrevistando um novo tarô com a tiragem do tema com variações, a tiragem em ferradura. Então aqui já vem trazendo alguns modelos, né? Aqui é a tiragem de 5 cartas. Pode ver que tudo ele vem explicandinho, né? A carta número 1, 2, né? Como é que tu deve ler, né? Deixa eu ver se aqui eu passei por alguma tiragem que eu tô só indo e não tô parando. Não, mas é isso aí mesmo. Depois tem um método ferradura, que é bastante conhecido, né?
E tudo ele vem explicando, esclarecendo as opções com a tiragem em ferradura. Então aqui vem trazendo aqui, né, algumas situações de como explicar. A nossa cruz celta. A disposição da cruz celta, né? Bem legal também, vem tudo explicandinho. Ó, bem legal, tá? Um exemplo de leitura com a cruz celta, então vem trazendo alguns modelos. Uma leitura com a cruz celta para um estudante cético. Aí, na verdade, aqui ele trouxe um exemplo que ele usou a cruz celta para tirar para um estudante. É bem legal essa história também. A tiragem das casas do horóscopo. A roda do horóscopo, quando tu quer fazer, né? Lendo a tiragem das cartas com o baralho completo. Uma tiragem simplificada de 12 casas. A tiragem dos 12 signos do zodíaco. A roda do horóscopo de novo. A tiragem da árvore da vida. Interpretando a tiragem da árvore da vida. A árvore da vida. A tiragem das cartas invertidas. Os arcanos maiores, e aí agora adentramos aos arcanos, né? As cartas de triunfo da renascença. Então, vem falando sobre influência cristã nos arcanos maiores, né? E aí vem... Vamos ver aqui. Como usar as associações para as 78 cartas, chave, astrologia, tempo, numerologia, letra, mito, eteila, matters, weight. Então, cada um aqui dividindo, né? Crowley e Golden Dawn. Aqui a carta do louco, né? Então, aqui eu vou dar um primeiro exemplo, né? Chave 0, o louco é tradicionalmente sem número, mas leva o número 0 em alguns tarôs modernos. Na astrologia, o planeta Urano em alguns tarôs modernos. Elemento ar, numerologia 4, o imperador, 1 mais 3, a morte, 2 mais 2, o louco. Entendi? Não. Letra hebraica, Aleph, uma cabeça de touro, uma palavra hebraica que significa força, poder, chefe, líder, também aprender, ensinar, guiar, se unir e arar. O touro era usado para arar. Mitos, arquétipos, o bobo da corte, Percival, Puer, a eternos, o inocente, o órfão, o buscador, o idealista, o andarilho, o noviço, o aprendiz de feiticeiro. Matters, 1878, o tolo, loucura, expiação, indecisão, hesitação, instabilidade, problemas resultantes disso. Aí aqui vem falando um pouquinho de cada. Aqui ele vem já trazendo o aprendiz de feiticeiro idealista, né? Então trouxe alguma coisinha. Aqui ele vem fazendo weight, né? Loucura, mania, nananana. Golden Dawn, uma pessoa tola nos assuntos, nananana, né? Palavras-chave, né? Palavras-chave positivas, negativas. Então, ele traz algo, assim, muito, muito completo. O louco na posição normal, o louco na posição invertida. E assim, ele vai fazendo com todos os arcanos, tá? Mesma coisa que eu li pra vocês no louco, vem saindo em todos os arcanos, tá? Sempre ele trazendo aí, dentro dos outros tarôs, o que é visto, né? E aí, aqui eu acho que a gente pode passar mais... Vou só passando assim para que vocês, ó, aqui eu tava lendo. O livro da cerveja. Agora que eu vi que é mas isso aqui eu ganhei de algum lugar. É um marca-texto mesmo. A roda do ano, a justiça. Então vem tudo falando nessa mesma perspectiva aí do louco, tá? Então, assim, já falando, né, sobre as minhas primeiras impressões, é um livro muito completo. Nem tudo vocês vão concordar, porque ele puxa um pouquinho pro lado cristão da coisa, né? Mas, enfim, é muito completo, vale muito a pena a leitura. As cartas numéricas, né? Então, ele vem trazendo o naipe de paus. Aí fala aí sobre o naipe de paus. Vem trazendo alguns quadrinhos.
um exercício com naipe de paus, né? Então aqui ele vem trazendo uns modelos de exercício que você pode fazer. Aí aqui ele vem trazendo as de paus, a centelha da vida. Aí ele vem trazendo, né, em cada um simbolismo. Então ele vem trazendo a mesma estrutura, ó, o Eteila, Matters, Waite, Crowley e Golden Dawn, né, simbolismo numérico, astrologia, tempo, palavras-chave, positivas, negativas. Aqui na posição normal, na posição invertida, e assim ele vem fazendo em todas as cartas, tá? A mesma coisa. Então ele é bem completo, porque tanto nos arcanos maiores quanto nos arcanos menores, tá? Ele vem trazendo sempre a mesma coisa, né? E quando entra no outro naipe, um naipe de copas, um exercício com um naipe de copas. Então ele vem bem explicativo, é um livro assim para você estudar mesmo, assim, né? Para você praticar o seu estudo, né? Então ali ele vem, ó, com todos os naipes de copas aí, né? Depois vem com de espadas, onde ele vem falando. A única coisa que eu não gostei muito para quem vai pesquisar, né? Isso é um ponto negativo, vou deixar pro final, tá? Então aqui é o naipe de espadas, ele vem aqui novamente fazendo a mesma coisa. Então ele sempre fala sobre o naipe e aí vem trazendo todas as cartas numéricas, tá? Aí no de ouros a mesma coisa. Ó, um naipe de ouros, aí vem falando sobre o naipe de ouros, o exercício com o naipe de ouros, posição invertida, posição corretas, palavras, tudo mais, nananã. E isso foi o que eu não curti tanto no livro, por quê? Eu gosto de ser aquela coisa sequente, que seja sequente, né? Porque, em sequência, no caso, porque... sequencial, né? Olha eu pensando no que eu falei. Porque, no caso, tu tá ali procurando, às vezes tu quer saber alguma coisa a mais, algo a mais tu possa acrescentar, e aí tu tá ali procurando e cadê as cartas da corte? Tá totalmente separado. Tá, tem um motivo por que ele separou e a gente sabe disso, que a gente sabe que as cartas da corte é diferente, mas, sei lá, eu acho que poderia ter deixado junto com cada naipe, né? Mas isso é um pensamento meu, foi a única coisa que eu não curti muito, né? Mas isso é eu na fila do pão lá, tá, gente? Então, as cartas da corte, né? O que as cartas da corte podem lhe dizer, Carl Jung e as cartas... Jung, né? Eu nunca sei, eu falo Jung porque é o que eu leio, né? Mas eu sei que é Jung, né? Carl Jung. E as cartas da corte... que vem explicando, né? Ó, rei, regente maduro, casa real, rainha, corregente madura, cavaleiro, aventureiro, valete, estudante, né? Ó, os valetes e a sensação. O reis é o pensamento, a rainha o sentimento, o cavaleiro a intuição, tabela da tipologia junguiana das cartas da corte, o que o verdadeiro rei se apresenta, uma explicação astrológica, cavaleiros, jovens aventureiros, né, figura materna madura, rainha, rei, figura paterna madura. E aí aqui ele vem entrando então com a mesma função, né? Com as mesmas estruturas lá do início, invertida, palavra positiva, palavra negativa, né? Dentro de cada um, né? E é isso, assim, ele é muito bom. Vamos ver aqui no finalzinho, acho que tem mais coisa. Vamos ver aqui. Conclusões, então ele vem trazendo uma conclusão. Apêndice, né? Os dois zodíacos. E aqui ele vem trazendo aí data tropical baseada na estação da posição zodiacal, data sideral, zodíaco, já tô até rouca aqui. Livros de tarô intermediários e avançados. Leituras recomendadas: livros de tarô para iniciantes, livros de tarô intermediários e avançados, história e origem do tarô, assuntos especiais, bibliografia, algumas fontes da internet. E é isso, gente. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui.
Já deixe seu comentário se você gostou desse livro, se você já tem, o que você acha. Se você ainda não tinha e depois desse videozinho vai pensar em comprar, comenta tudo aí comigo. Não esquece de curtir e já se inscrever no canal, tá bom? E já se inscreva e coloca aí, ativa o sininho para quando eu vir que tem um outro, que eu vou trazer a Bíblia do Tarô, tá, gente? É o próximo videozinho que eu vou trazer a Bíblia do Tarô para vocês. E aí a gente vem analisando até... depois que vocês assistirem esse, vocês vão conseguir meio que correlacionar um com o outro para ver, saber. Eu acho que todos são válidos, né? Independente de se é bom, se é ruim, às vezes a gente não se identifica tanto com um ou com o outro, né? Ou se identifica mais com um, menos com o outro, né? Mas eu acho que independente da identificação que a gente tem com um ou com o outro, o mais importante de tudo é que qualquer leitura sempre vai te trazer algum conhecimento. Seja ele bom ou ruim, vai te trazer algum conhecimento que tu vai levar pra vida e vai te aperfeiçoar. Então, vale a pena sempre qualquer tipo de leitura. Ok? Um beijo da Fran e até mais.